Bom dia, 8º ano, sexta-feira, terminando mais uma semana em meio à quarentena. Espero que estejam bem, estejam tranquilos, se cuidando. Nós vamos começar a página 30, Divisão Internacional do Trabalho. Então, nós vimos anteriormente as regionalizações, né? Como a gente pode dividir o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Podemos dividir o mundo em países norte ricos e países pobres do sul, e essa divisão não respeita diretamente a posição geográfica, porque temos países no sul que são considerados países ricos, como é o caso da Nova Zelândia e da Austrália. Também podemos fazer uma divisão de países centrais e países periféricos, né? E dentro dos países centrais existem diferenças econômicas e dentro dos países periféricos também existem diferenças econômicas. Lembram disso, né? Só estou retomando para a gente não ficar, né, com essa aula sem pé nem cabeça. A divisão internacional do trabalho com o papel dos países pobres e qual o papel dos países ricos, pensando economicamente, né? Então, a origem da divisão internacional do trabalho se dá a partir do período das grandes navegações, da expansão marítima, né? Daquela ideia de metrópole e colônia, né? A metrópole explorando as matérias-primas da colônia e toda a riqueza da colônia voltada para a metrópole enriquecer. Então, metais preciosos, matérias-primas, especiarias e escravos, manufaturados, exploração da colônia. A gente percebe que nos demais momentos do capitalismo, a gente pode observar que, apesar das diferentes denominações, essa situação permanece, né? Nós, nos dias atuais, países pobres, ainda somos grandes fornecedores de matérias-primas e importadores de produtos industrializados. Né? Então, a gente depende muito dos países ricos para adquirir produtos industrializados. Por quê? Porque nossa industrialização ainda é inferior, a nossa tecnologia ainda é inferior em relação à tecnologia dos países ricos. Atualmente, com o advento da expansão industrial, por meio das multinacionais, ocorre uma divisão entre os países subdesenvolvidos. Alguns deles se tornaram mais interessantes para essas empresas. Por quê? Porque tem mão de obra abundante, porque tem mercado consumidor, é o caso do nosso país, por exemplo. E essas multinacionais, que são dos países desenvolvidos, têm um grande interesse em investir em países como o Brasil, como a Argentina, como o México, como a África do Sul, né, que são países que possuem isso que eu acabei de falar, mercado consumidor, mão de obra barata, tá? Esses países onde essas multinacionais se instalaram, esses países pobres, onde essas multinacionais se instalaram, né, são hoje denominados países emergentes. É o caso do Brasil, que tem essa nomenclatura. É o caso da Argentina, é o caso do México, é o caso da Colômbia, né? Países onde há um número grande de multinacionais, onde os países ricos têm um investimento grande por conta de grandes vantagens que eles levam com a instalação dessas multinacionais em países mais pobres. Esses países podem apresentar paisagens típicas de países desenvolvidos, mas não são classificados como subdesenvolvidos, devido à sua dependência financeira e tecnológica. Esses países subdesenvolvidos são denominados países emergentes, tá? Aí eu tenho aqui duas figuras na página 30, é o caso de Singapura, que é um país emergente, e é o caso da cidade do Cabo, na África do Sul, que também é considerado um país emergente por conta de inúmeras multinacionais instaladas ali. Tudo bem? Na página 31, a gente tem um mapa da espacialização da atual Divisão Internacional do Trabalho, a DIT.
E a gente vai olhar esse mapa, né, olhando a legenda. Então, eu tenho 3 cores aí, né? Um laranja, um verde e um bege claro. Complete a legenda segundo a Divisão Internacional do Trabalho. Em verde, como que eu posso classificar esses países como China, Índia, Coreia do Sul, Brasil, Argentina, México? Países emergentes. Os países em bege claro, países subdesenvolvidos, não industrializados. Países em laranja, países desenvolvidos. Na letra B, agora aponte as características de cada tipo de país. Desenvolvidos, 2 pontos, são produtores de tecnologia, detêm o maior número de multinacionais e controlam o mercado mundial. Emergentes são países subdesenvolvidos, industrializados, possuem filiais de multinacionais e são exportadores de produtos industrializados, matérias-primas e produtos agrícolas. Muita coisa a gente fabrica aqui e exporta, mesmo sendo oriundo de outro país, tá? Subdesenvolvidos, não industrializados, são produtores de matérias-primas e produtos agrícolas. Tudo bem? Agora, eu vou lá na página 50 e vou fazer a tarefa 14 junto com vocês, né? São exercícios que vão de 1 ao 5. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou começar um outro vídeo, tá? Senão eu vou ter que cortar no meio esse vídeo. Só um minutinho, tá? Espera só um pouquinho.